Olá, meu nome é Sofia. E eu me chamo Pedro. Somos alunos do segundo ETIM Mecatrônica, da Escola ETEC Monsenhor Antônio Magliano. Esta apresentação se trata de um projeto interdisciplinar desenvolvido juntamente com todos os alunos do segundo ETIM Mecatrônica. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, que aconteceu do dia 5 ao dia 9 de junho, abordaremos o tema da logística reversa. Hoje em dia, a logística reversa para o meio ambiente vem se mostrando muito essencial, visto que, na natureza, nada se perde, nada cria, tudo se transforma. Assim, é possível economizar e evitar que este tipo de material seja descartado impropriamente no ambiente. Muitas empresas têm adaptado seus procedimentos a fim de diminuir a produção de resíduos. A logística reversa tem um papel fundamental nesse processo. A realização traz uma série de impactos positivos para o meio ambiente. Ao fazer uma eficaz gestão dos resíduos sólidos, as empresas acabam por minimizar o desperdício de recursos naturais da natureza. Se a logística reversa for desempenhada com a maior parte dos materiais produzidos, isto é, coletá-los ao fim de sua vida útil e direcioná-los a uma destinação apropriada, com certeza o impacto da atividade humana será reduzido ou diminuído no meio ambiente. Benefícios da logística reversa. Um programa de logística reversa instituído em uma empresa traz diversos benefícios, principalmente os associados à sustentabilidade. Além de evitar que resíduos sejam descartados de maneira incorreta no meio ambiente, o fabricante ainda conta com o desenvolvimento de novas tecnologias, incentiva a pesquisa, reaproveitamento de produtos que seriam descartados, agregação de valor aos resíduos, lucra com ações de marketing vinculadas à logística reversa, gera produtos mais eficientes, estabelece parcerias entre empresas geradoras de resíduos semelhantes, além da melhora da imagem da empresa perante a sociedade, que passaria a vê-la como uma indústria ambientalmente correta. O que é a logística reversa? A logística reversa é uma área da logística que tem foco no retorno de materiais já utilizados no processo produtivo, onde se busca reaproveitar materiais ou realizar o seu descarte de uma maneira adequada, com o intuito de colaborar para a preservação do meio ambiente. Objetivos da logística reversa. O principal objetivo da logística reversa é diminuir a quantidade de lixo jogado no meio ambiente. Esse objetivo envolve principalmente fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores. Atualmente, o consumo cada vez mais em alta ocorre o aumento também do volume dos produtos e das matérias-primas, descartados muitas vezes de maneira errada e prejudicial para a preservação ambiental. Por conta dos efeitos nocivos que todo esse problema causa para o meio ambiente, as empresas estão implantando o processo de logística reversa, para completar o ciclo, seja pelo reaproveitamento ou pelo descarte desses produtos e matérias-primas de maneira coerente. Atualmente, no setor empresarial, o tema que mais se destaca é relacionado ao problema da sustentabilidade ambiental. Cresce a consciência de que os recursos do planeta são finitos e, caso não se tome providências para o controle da poluição e do aquecimento global, é possível que a vida na Terra se torne inviável. O aumento do consumo traz consigo uma grande geração de resíduos sólidos urbanos, e muitas vezes o gerenciamento desse lixo é realizado de forma incorreta. O desperdício de resíduos passíveis de reutilização, reciclagem ou reaproveitamento é comum, e muitos deles acabam parando em aterros e lixões. Os instrumentos para firmar compromissos na área da logística reversa são acordos setoriais e os termos de compromisso. Segundo informações do MMA, Ministério do Meio Ambiente, por permitir grande participação social, o acordo setorial tem sido o meio mais escolhido pelo Comitê Orientador, formado por técnicos de 5 ministérios: Ministério do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Indústria, Agricultura, Fazenda e Saúde. Resíduos dispostos inadequadamente atraem vetores como os mosquitos e podem causar doenças, além da possibilidade de causarem contaminação do solo e de corpos d'água, poluição atmosférica quando são queimados, entre outros. Esse fluxo logístico reverso é comum para uma boa parte das empresas. Por exemplo, as fabricantes de bebidas têm que gerenciar todo o retorno de embalagens dos pontos de venda até seus centros de distribuição. As siderúrgicas usam como insumo de produção, em grande parte, a sucata gerada por seus clientes e, para isso, usam centros de coletores de carga.
Com relação ao setor da saúde, a logística reversa atua no sentido de recolher e tratar corretamente os resíduos hospitalares que são diariamente gerados. Tais resíduos são denominados resíduos de serviço de saúde, na sigla RSS, e podem produzir poluição e doenças se não forem manejados adequadamente. Segundo a Resolução nº 283 do CONAMA, de 2001, caberá ao responsável legal pelo estabelecimento gerador a responsabilidade pelo gerenciamento de seus resíduos desde a geração até a disponibilização final. Sendo assim, a logística reversa, ao estabelecer a necessidade da gestão reversa, permite ao Estado gerir os resíduos de serviços de saúde de forma mais eficiente e segura, tanto para a saúde da população quanto para o meio ambiente. Bom, e desta forma, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, Lei nº 12.305 de 2010, que dispõe princípios, objetivos e instrumentos relacionados com o manejo de resíduos sólidos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento desse material. A lei prevê logística reversa para 6 tipos de produtos, cujo descarte incorreto causa ainda mais danos ao meio ambiente e põe em risco a saúde da população, como baterias e pilhas, pneus, lâmpadas, produtos eletroeletrônicos, agrotóxicos e óleos lubrificantes. Mas a inserção de mais categorias, como a de medicamentos e a de embalagens em geral, já está sendo negociada entre o Ministério do Meio Ambiente e o setor produtivo. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem 5 principais objetivos: proteção da saúde pública, reduzir, reutilizar e reciclar, estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas. Tecnologias limpas têm como objetivo reduzir os impactos ambientais e, por fim, incentivo à indústria de reciclagem. E falando sobre os 5 setores prioritários na logística reversa, temos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, produtos e componentes eletrônicos, embalagens plásticas de óleos lubrificantes, lâmpadas de mercúrio, vapor de sódio e mista, e por último, embalagens e resíduos de medicamentos. A implementação da logística reversa, segundo a Lei 17.471, determina que tanto o fabricante, importadores, distribuidores e comerciantes, cidadãos e a prefeitura aceitem e criem mecanismos para o retorno dos resíduos sólidos descartados, criando um plano de resíduos sólidos descrevendo detalhadamente o ciclo de vida de cada um, e também os responsabilizam pelo destino final desses mesmos resíduos. Isso é garantir que não virem lixo. Para cumprir a lei, são feitos acordos setoriais entre as empresas e o poder público para implantar esse sistema. Para implementar a logística reversa em uma empresa, é preciso estabelecer uma política para isso, além de ter que treinar uma equipe e analisar os dados sobre o retorno dos produtos. Mas eu abordarei aqui apenas a política da implantação da logística reversa. Para a política ser implantada, é necessário manter uma boa relação com seus clientes, para estabelecer de forma clara as condições de troca e devolução dos produtos negociados, que inclui a permanência de lacres ou etiquetas, condições de uso, tempo de garantia e assim por diante. E alguns procedimentos devem ser tomados para aplicar a logística reversa nas empresas, sendo eles: descrever o ciclo de vida dos produtos, a coleta seletiva, criar formas para que os consumidores sejam estimulados a enviar às empresas os produtos no fim de sua vida útil, fazer uma política de devoluções, reparações e trocas bem detalhada, definir qual será o tratamento dado aos produtos devolvidos e qual a destinação final adequada a cada material ou embalagem, e também criar indicadores para monitorar o desenvolvimento da área. Agora o Everton explicará como é o treinamento dessa equipe e também irá falar sobre análise de dados sobre a logística reversa. Treinar a equipe de maneira completa para implementar a logística reversa em uma empresa é muito importante que exista um grupo preparado para agir com eficiência nesses casos. E existem certos fatores que contribuem muito para que a equipe tenha um bom desempenho, que é ter bons controles de entrada, saber identificar as condições dos materiais que serão reciclados
e as causas dos retornos, para planejar o processo de reversão ou talvez impedir que materiais que não devem entrar no processo, por exemplo, produtos que terão que ser totalmente reciclados. Eles precisam ter tempo de ciclos reduzidos. Para você que não sabe, tempo de ciclo se refere ao tempo entre a identificação da necessidade de reciclagem, disposição ou retorno de produtos e seu efetivo processamento. E esse tempo precisa ser pequeno, pois tempo de ciclos longos adicionam custos desnecessários porque atrasam o processo. Rede de logística planejada. O grupo deve planejar instalações de processamento e centralizadas que ligarão de forma eficiente os pontos de fornecimento, que vão receber, separar, armazenar, processar, embalar e enviar os materiais. Ter relações colaborativas. É preciso também criar parcerias com prestadores de serviço ou alianças com outras organizações envolvidas em programas ambientais, como, por exemplo, os catadores de material reciclado. Essa parte fica mais sobre o cargo do chefe, que é o responsável. Mas essa tal relação entre empresa e cooperativa é um grande benefício que ela pode ter, pois isso viabiliza fluxos reversos e gera benefícios econômicos e socioambientais. E para completar o treinamento da equipe, é necessário que eles saibam mapear e padronizar o processo e o estabelecimento de procedimentos formalizados e rastrear retornos, medir tempos de ciclo e o desempenho de fornecedores para identificar abusos no retorno de produtos, e sempre lembrando que o grupo treinado precisa manter uma qualidade de atendimento ao cliente. E também frisar que as empresas não precisam obrigatoriamente reutilizar seu próprio lixo na produção de novos produtos. O que elas precisam é garantir que aqueles resíduos tenham uma nova utilidade. A análise de dados é uma parte fundamental que uma empresa que implementou a logística reversa precisa ter, pois as análises vão ajudar a fazer ajustes no seu ambiente interno e externo, permitindo que ela consiga descobrir certos problemas e certos atrasos com respeito a devoluções, trocas e produção. E com esses problemas sendo identificados, isso vai permitir com que as empresas os possam corrigir, o que vai eventualmente potencializar o melhoramento delas. Como, por exemplo, seria se no caso de uma empresa perceber que uma de suas mercadorias está sendo devolvida regularmente. Ela pode usar a análise de dados para ver o que está acontecendo, e com o problema identificado, eles podem corrigir as falhas e evitar que aquilo aconteça novamente. Lei de Tratamento de Resíduos Sólidos. Existem muitas leis e normas específicas que podem ser aplicadas aos resíduos sólidos no Brasil. Contudo, a principal é a Lei nº 12.305, do ano de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Essa política determina que todas as empresas têm responsabilidade pelos seus resíduos até a destinação ou disposição final. Também determina quais empresas deverão elaborar um plano de gerenciamento de resíduos e como deve ser realizada a destinação desses materiais. Além da PNRS, existem normas específicas para o transporte de resíduos perigosos, como, por exemplo, a ANTT 5232 e a Norma Geral para o Transporte de Resíduos, a NBR 3221/20. Há também a Portaria número 280/20, que institui o Manifesto de Transporte de Resíduos, MTR Nacional, como ferramenta de gestão e documento declaratório de implementação e operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos e que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos. No caso dos galões de agrotóxicos, a logística reversa acontece logo após a utilização de todo o produto. O consumidor deve lavá-los corretamente e encaminhá-los ao local onde foram comprados, ou às unidades especializadas e autorizadas. Os galões serão recebidos nestes locais e posteriormente reciclados, podendo ser utilizados na forma de um novo galão de plástico. Caso não seja possível a sua reciclagem, o galão será descartado de forma mais ecológica e sustentável, não denegrindo o meio ambiente.
Se o processo de logística reversa não for executado e a embalagem vazia do agrotóxico for armazenada, deve-se observar as normas e o tempo de armazenamento permitido por lei. Caso a embalagem vazia sejam transportadas, comercializadas ou destinadas à reutilização, que seja contra a lei, o indivíduo estará sujeito à pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Essa pena, prevista no artigo 15 da Lei nº 7.802, regulamento pelo Decreto nº 4.074, em 2002, a qual dispõe, dentre outras coisas, sobre o transporte, o armazenamento, a comercialização e o destino final dos indivíduos e a embalagem dos agrotóxicos. Logística reversa de pilhas, baterias e pneus. Bom dia, meu nome é Luísa. Vou falar um pouco sobre logística reversa, de onde ela veio e quais são seus objetivos. A logística reversa teve início nas décadas de 70 e 80 em vários países europeus, depois da Revolução Industrial. Mas do que exatamente ela se trata? A logística reversa trata a recuperação de produtos, embalagens ou outros materiais, desde o ponto de consumo até a origem de forma quais sustentáveis possíveis, adquirindo assim vantagens competitivas para as organizações que implantam e controlam esse processo. Um dos grandes passos dados foi com a implantação da Lei nº 12.305/10, Instituto a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bom dia a todos, eu sou o Sandro e hoje irei dizer um porquê sobre o uso da logística reversa e como ela funciona também. A logística reversa tem uma base de conjuntos de ações, procedimentos e meios destinados a ela mesma, assim facilitando a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Hoje em dia, existem vários negócios com mau gerenciamento de resíduos e dessa maneira eles são desvalorizados pelo seu próprio trabalho. Vale lembrar também que qualquer gestão inadequada de resíduos é crime e pode chegar em multas bem altas e até prisão pelo responsável. Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre a logística reversa de pilhas e baterias. A resolução CONAMA obriga os estabelecimentos de todos os países que comercializem pilhas e baterias exportadas a receber dos consumidores esses produtos pós-consumo e encaminhá-los para a destinação ambiental adequada de responsabilidade do fabricante ou importador. Tal responsabilidade foi reforçada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e pela resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A resolução CONAMA estabeleceu os limites máximos de metais que podem ser utilizados na composição de pilhas e baterias portáteis comercializados no território nacional, além de recomendar que todas as pilhas e baterias portáteis sejam descartadas em locais adequados para prevenir os possíveis impactos negativos e estimular a recuperação de recursos naturais por meio de reciclagem desses resíduos. A logística reversa de pneus pode evitar o descarte irregular no meio ambiente, pois essa rotina sustentável evita problemas causados pela disposição do pneu inservível sem reutilização. Ao adotar a logística reversa de pneus, a organização está colaborando para que o meio ambiente seja poupado e em níveis competitivos e econômicos, e podendo melhorar a imagem da organização. Os pneus inservíveis, quando são descartados de forma irregular no meio ambiente, se tornam um grande problema. A logística reversa de pneus é obrigatória conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Resolução CONAMA número 416/2009. Além disso, evitar o descarte incorreto dos pneus destinando de forma ambientalmente correta permite que a empresa não necessite buscar mais matéria-prima para a reprodução. Bom dia, meu nome é Letícia e hoje eu vim falar sobre o lucro. A logística reversa gera lucro para as empresas que adotam esse sistema, que estão entre 9% e 15% do faturamento da empresa. Porém, em alguns casos, o custo de processamento do item retornado é geralmente o dobro ou o triplo do custo do envio do produto. Mas como exatamente, com a logística reversa, as empresas evitam poluir o planeta, já que os pneus e as baterias que causam poluição não iriam acabar na natureza, e com o reaproveitamento do material, não precisariam mais buscar recursos na natureza.
Com isso, observou-se que a logística reversa, além de ser uma obrigação para atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode melhorar a imagem da empresa por ser uma ferramenta de desenvolvimento sustentável. O sistema de logística reversa é considerado como parte integrada do fluxo logístico de um negócio. Com a logística reversa, as empresas tendem a aumentar seus rendimentos, já que os números de clientes aumentaram por ser uma empresa de marca sustentável. Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. O processo de logística reversa de óleo lubrificante consumido ou contaminado consiste em devolver aos produtores ou importadores o resíduo do produto depois de usado pelo comprador. No caso dos óleos, há uma possibilidade que não só recolhe, mas dá vida nova a um produto, evitando a sobra de resíduos e ajudando para seu gerenciamento correto. O óleo lubrificante é essencial para o desempenho de carros, motos, tratores, caminhões, barcos ou máquinas como colheitadeiras e roçadeiras, entre outros. No entanto, depois de usado, ou se estiver contaminado, necessita ter uma destinação correta. Ser descartado de qualquer forma pode acarretar danos à saúde humana e consequências prejudiciais ao meio ambiente. Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio de luz mista. O processo de logística reversa aplicado às lâmpadas é de importância, pois elas são largamente utilizadas e geram grandes quantidades de resíduos, dos mais variáveis como vidro, mercúrio, etc. Quando descartados incorretamente, muitos desses materiais podem trazer prejuízos ao meio ambiente. As lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, de mercúrio e de luz mista têm em sua composição materiais que oferecem risco à vida, seja porque são tóxicos ou porque são cortantes. O processo de logística reversa busca evitar que esses materiais sejam descartados na natureza, através da coleta adequada do componente, se aplicando tanto na indústria quanto na sociedade de consumo. Como exemplo, a lâmpada fluorescente de um consumidor doméstico deve ser previamente embaladas em papel, enviando-as para um ponto de coleta, onde a empresa fará o devido tratamento das partes constituintes da lâmpada. Já se uma empresa for a consumidora, ela deverá terceirizar o serviço. Produtos eletrônicos. Para descartar esse tipo de material, exige-se muito cuidado, porque não pode ser jogado em qualquer lugar. Assim como as lâmpadas, muitos outros eletrônicos também têm materiais que o constituem que podem trazer em si perigos. As pilhas são exemplo disso. Muitas baterias de pilhas são danosas ao meio ambiente, pois são feitas de substâncias tóxicas. O descarte inadequado acaba por poluir o solo, as águas e prejudicar a vida em torno dela. Para a coleta adequada de baterias e pilhas, basta um coletor plástico identificar um local de fácil acesso, depois é só solicitar que empresas especializadas na reciclagem desse material recolham o que foi descartado. O que são resíduos eletroeletrônicos? Esse é um termo usado para se referir a todos os equipamentos elétricos e eletrônicos, suas partes e acessórios, que foram descartados pelo seu proprietário como resíduos, sem a intenção de reutilizá-los. No contexto atual, tenta-se preservar o que ainda resta do ambiente e buscar atitudes reparadoras e restauradoras do meio devastado. Neste âmbito, ações para a sustentabilidade são de extremo valor para a sociedade e para as organizações com os mesmos ideais. Portanto, uma ferramenta indispensável na busca por um mundo mais limpo e consciente é a logística reversa, aplicada diretamente nas empresas, pois elas, em sua grande parte, são as responsáveis pelos poluentes. A logística reversa aplicada às empresas não só gera, como também aumenta os lucros e otimiza os processos. Assim, essa ação ajuda a melhorar a imagem das empresas e a consolidar valores importantes para a sociedade, alinhados ao meio ambiente e às boas práticas. Com o recolhimento e o reaproveitamento dos materiais descartados, popularmente conhecidos como produtos de pós-consumo, as empresas poupam gastos com matéria-prima, o que lhes proporciona uma vantagem no mercado, impulsionando as vendas e melhorando as estatísticas. De acordo com o último levantamento realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP,
indica que o total de resíduos sólidos urbanos teve uma elevação de 1,7%, passando para 79,9 milhões de toneladas, em um período de acréscimo populacional dos brasileiros em 0,8%, e a atividade econômica do PIB diminuiu 3,8%. Dessa forma, com a redução do consumo, houve um aumento da geração de lixo no país, contraindo as expectativas de que, com a queda no consumo, cairia a produção de resíduos. Diante desse cenário, é inevitável a implementação de ações e políticas eficazes, nas quais esses resíduos, anteriormente acumulados em rios e florestas, agora recebam uma destinação correta, como, por exemplo, empresas de reciclagem e de sucata, que usam o material descartado na reutilização ou até mesmo para fornecer outra utilidade. Com isso, 60% das grandes empresas no Brasil destinam os resíduos gerados da produção industrial corretamente, tendo como motivação a redução de gastos dentro da fábrica. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Well, good for you, you look happy and healthy, not me. If you ever cared to ask, good for you, you're doing great out there without me, baby. Gotta wish that I could do that. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Good for you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Well, good for you, you look happy and healthy, not me. If you ever cared to ask, good for you, you're doing great out there without me, baby. Gotta wish that I could do that. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Maybe I'm too emotional, but your apathy's like a wounded soul. Maybe I'm too emotional, maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional, your apathy is like a wounded soul. Maybe I'm too emotional, maybe you never cared at all. You look happy and healthy, not me. If you ever cared to ask, good for you, you're doing great out there without me, baby. Like a damn sociopath, I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. But I guess good for you. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Well, good for you, you look happy and healthy, not me. If you ever cared to ask, good for you, you're doing great out there without me, baby. Gotta wish that I could do that. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Good for you, I guess you're getting everything you want. You bought a